Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que nos abençoe Jesus, o nosso amigo incondicional de última hora. Na verdade, não era para eu estar aqui hoje, porque eu estava em casa, a vida normal, de um homem de 82 anos, quando meu querido amigo, estimado amigo Léo, me telefonou, dizendo que haveria um irmão nosso que estaria aqui hoje cumprindo a tarefa, mas não podia vir. Que ele, Léo, não estava preparado, não tinha tempo de preparar nada, e se eu poderia preparar para ele. Bem, eu estou acostumado a fazer várias palestras todo mês, a ponto de irritar a minha esposa, e já estamos juntos há 64 anos, prova de uma grande paciência. Então, aí a gente vê que eu larguei tudo e fui atender nosso querido amigo Léo aqui e atender a casa. Há muitos anos eu não venho aqui. Vim a primeira vez, logo no início dessa casa. E como não fomos propriamente convidados, mas viemos apenas para imprimir alguma coisa, eu estava preparando um trabalho para usar oportunamente foi hoje, aqui, agora. Bem, então nós vamos falar sobre felicidade e infelicidade relativa. Por que me achou importante esse tema agora? Porque vivemos num momento de aparente esperanças e de felicidade. E outros profundamente deprimidos porque não conseguiram que os seus preferidos passassem a governar o país. O problema de cada um, a política que não nos interessa nem para mais nem para menos. Mas a realidade é que existe essa sensação em busca de felicidade, achando que no Brasil não se tem a felicidade devida. Ah, meu Deus, esse pessoal nunca foi ao exterior, nunca teve a oportunidade de assistir um maremoto, ou ver pelo menos um maremoto, ver como nos Estados Unidos a temperatura agora estava a 40 graus negativo, ver países como o Japão, o Chile também, em que o terremoto é uma constância, senão eles não diriam isso. Vendo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente descobre que a nossa pátria realmente tem uma destinação especial. Mas também não podemos nos esquecer que lá no capítulo 6 desse mesmo livro, diz lá, referindo-se a Ismael, o espírito guia do Brasil, diz: Ismael, recebe aí no solo bendito, o único solo do mundo onde se consegue ver o Cruzeiro do Sul, porque em outro país você não vê. Então, nesse país, o meu coração generoso, resolveu aceitar os piores espíritos de todos os tempos, por isso eu os fiz reencarnar no Brasil, na condição de escravos. Eles vão resgatar tudo, porque ao meu coração misericordioso chegaram até os apelos de desespero daqueles espíritos trevosos, mas que merecem, pelo nosso amor, uma nova oportunidade. Quando se entende assim, a gente compreende um pouco do que se passa no nosso amado Brasil, onde não é à toa que se diz coração do mundo e pátria do Evangelho. É exatamente por causa disso. Lembremos que esse livro foi publicado na década de 30 por Chico Xavier, quando o ambiente psíquico do nosso país era completamente diferente. Mas escolhendo então o tema felicidade e infelicidade relativa, por quê? Primeiro, o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes: das causas primárias, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a segunda parte, das leis morais, a terceira parte, e a quarta parte das esperanças e consolações. Mas na parte 4ª desse mesmo livro, ou seja, das esperanças e consolações, nós temos ali diversos títulos, só para a gente começar a relembrar aquele zero estudo já do livro dos Espíritos. Felicidade e infelicidade relativa é a primeira, perda dos entes queridos é a segunda, decepções, ingratidão, afeições destruídas é a terceira, uniões antipáticas, mais um, temor da morte e, por último, desgosto da vida e suicídio. Então, felicidade e infelicidade relativa é o título dado pelo Sr. Allan Kardec, e é o que vamos abordar aqui hoje. Por que, gente, a felicidade é sempre relativa e nunca é total? A gente tem sempre a esperança de alcançar a felicidade, mas ela nunca, não vim aqui desiludi-los, nunca ela será total e completa. Por quê? Em que planeta nós estamos? No mundo de provas e expiações. Quem está totalmente passando por um problema, vivendo num país de provas e expiações, evidentemente nunca será
totalmente feliz. Sempre vai encontrar problemas, porque é da natureza dele encontrar problemas. Para isso, graças à misericórdia de Jesus, e por isso apontamos há pouco atrás, como os espíritos endividados, e ele relaciona lá, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 5 e 6 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele relaciona tudo isso que nós estamos falando e classifica esses espíritos, citando uma série deles que são os mais endividados, que ninguém queria dar uma oportunidade para eles. E então, o coração generoso de Jesus aceitou. Mas por que então o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho? Onde é que isso fica mais evidenciado? E então a felicidade e a infelicidade são sempre relativas, mas muito boa quando nós compreendemos as intenções. E por que é assim? Por que é assim? Porque, em primeiro lugar, nós costumamos esquecer na doutrina espírita que nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. É uma coisa curiosa. Todos nós buscamos sofregamente a felicidade, como se a felicidade fosse alguma coisa que nós fizéssemos fazer aqui na Terra. Ainda não compreendemos que aqui estamos de passagem, nunca definitivo. Que quando nós pensamos que está tudo certinho, correto, de acordo com as nossas intenções, é porque nós estamos chegando próximo a um limite do tempo de vida que nos foi preparado. Porque seria o mesmo dizer que nós somos santos, não viemos aqui para dever nada, é só para gozar a vida. Infelizmente não é assim. Então nós temos uma coisa curiosa. Quando uma questão é muito importante, os espíritos insistem nela, em O Livro dos Espíritos, isso é importante. Então nós vemos o seguinte, nas perguntas 115, 121, 133, 262, 634 e 1006, nessas perguntas todas, o que acontece? A mesma resposta. Já não temos dito que os espíritos foram criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição? Então começa aí o nosso entendimento. Então nós fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Só isso aí já é uma coisa importante. A ideia já prescrita de que a gente, ao desencarnar, vai para um inferno, que seria um contrassenso, porque como um Deus bom e misericordioso, que nos indica misericórdia, vai condenar uma pessoa, mesmo que seja por muitos, mas apenas por um pecado mortal, ou porque deixou de tomar determinados sacramentos, vai ser condenado a um inferno absurdo, porque como Deus que é amor, vai criar, primeiro, um local como o inferno, e o segundo, como se pode atribuir, ele que sabe o presente, o passado e o futuro, criou espíritos que vai entregar para depois sofrer por toda a eternidade. Por isso ela não se sustenta, essa ideia de inferno. Mas se ela não se sustenta, também a ideia de purgatório não se sustenta. Aliás, os nossos irmãos evangélicos não aceitam essa ideia de purgatório. Mas também temos o limbo. O limbo seria porque o atual Papa diz que não sabe para onde vão e está acabado. Acabou com a ideia de limbo. Por quê? Para o limbo ele ia as crianças que nunca fizeram bem e nunca fizeram mal. Então Deus se enganou, esqueceu das crianças. Ou então está errado, o conceito está todo errado, evidentemente. Então ninguém vai para o céu imerecidamente, no estágio em que nós nos encontramos. Nem existe esse céu misericordioso, onde a gente vai ficar lá em cima, gozando as vidas eternamente. E alguns fazem disso, como se o céu, isso provavelmente em outras religiões também, fosse um céu de local de prazeres, pura e simplesmente, por toda a eternidade. Quanta infantilidade, quanta falta de reflexão. No entanto, não fica só aí, eu repito as perguntas, 115, 121, 133, 262, 634 e 1006. Essas perguntas todas dizem o seguinte, que nós fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Mas na sua sabedoria infinita, temos uma outra pergunta muito importante, que é a pergunta 804. Que diz então, Kardec pergunta e os espíritos assim, já não temos dito diversas vezes que todos nós fomos criados iguais, portanto vimos antes simples e ignorantes, mas destinados à perfeição, e agora ainda melhor, iguais. Então Deus não criou
demônios, e muito, que seria um absurdo, mas não criou anjos, querubins, serafins, nada disso. Ele nos criou a todos, sem exceção, em todo o universo, criou iguais. Mas tem uns que já são arcanjos, outros querubins, outros serafins. Ótimo! Eles já fizeram a caminhada dele. Os senhores e eu também, eu espero, sinceramente, estar no meio desse caminho, ou chegando nesse caminho, pelo menos. Porque é o caminho que esse sim vai nos trazer a felicidade eterna. Porque essa tem que ser aonde? Onde não existiu o fenômeno morte, onde não existiu o fenômeno dor, aí é que nós podemos dizer que a presença de Deus é uma constante. Então a pergunta 804 diz assim: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões para todos os homens? Bastava dizer, por que somos diferentes? Os espíritos, a pergunta 804, responderam: Deus criou iguais, eu friso essa expressão, iguais, todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Por quê? Porque Deus criou sempre. Que ideia mesquinha de nós fazermos de Deus, gente. Deus é infinito, nós não conseguimos nem entendê-lo, compreendê-lo com toda a nossa racionalidade. O mundo, através do cientista, procura hoje desesperadamente saber porque o universo está em expansão. Até quando que está em expansão? E a luz negra que existe como mais uma força, que eles sabem que existe e está em expansão o universo. E daí que nós vamos fazer daquilo? Nós não conseguimos, com toda a ciência do mundo, alcançar hoje em dia até onde vai o universo, pelo menos as últimas estrelas ou galáxias. Então, como é que nós vamos duvidar do que está se passando? É porque há muita coisa ainda a nós aprender, porque Kardec não ficou somente nesse questionamento. Ele diz na pergunta 607, dissestes, e Kardec disse isso, que os espíritos falaram isso na pergunta 190, disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado de infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Os espíritos responderam simplesmente: numa série de existência que precede o período a que chamais humanidade. Então, meus irmãos, nós tivemos um período anterior de vida. Tivemos sim, mas não tivemos a vida consciente ainda. Foi num determinado momento da evolução que nós adquirimos isso. Nós vamos lá, do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na segunda parte do mundo, onde relaciona os animais de um certo ponto de vista para cada um, mais avançada em um do que o outro, porque a evolução, nós vamos ver Kardec recebendo os espíritos, dizendo, os espíritos respondendo que a evolução vai do átomo ao arcanjo, que por sua vez também começou como sendo átomo, mostrando então que a evolução que nós fazemos um bocadinho tão pequenininho, reencarnei, agora estou reencarnando, sei lá se foi 50, 60, 80 vezes, espero chegar ao fim. Gente, nós tivemos muitas vidas antes de sermos um ser racional. A doutrina espírita diz isso muito antes, e bem antes, de haver a evolução das espécies de Darwin. A pior das hipóteses teria sido simultânea, não foi simultânea não, mas teria sido simultânea, porque na primeira edição de O Livro dos Espíritos, ela não está tão clara, mas na segunda edição, quando o livro já não tem mais 501 perguntas, mas apenas 1019 questões, aí está absolutamente clara, demonstrando, portanto, a evolução. Evolução que se faz não através de um céu metafísico, sonhado, né, de Adão e Eva, imagina. Nada disso, gente. Através de um céu que nada mais é do que a nossa evolução espiritual e intelectual, porque o espírito tem que evoluir, diz o Livro dos Espíritos, em ciência e em moral. Einstein foi uma criatura extraordinária, mas é possível, a ciência diz isso, que na próxima vida ele retorne com parte disso obnubilado, para ele só se lembrar que agora ele tem que cuidar também da evolução espiritual, crescer em espírito. Não basta crescer em conhecimento. E para vocês não digo, mas para mim, com toda certeza, voltarei outras vidas para crescer do ponto de vista intelectual, porque sei efetivamente que a mim me falta muita coisa ainda
para chegar lá. Na verdade, então, Kardec diz assim, mais uma vez, disseste que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado de infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida? Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Antes de ser um ser racional, ela diz, numa série de existências que precede o período que chamais humanidade. Nesse livro, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, aquele livro de André Luiz, nós vemos no capítulo 2 uma definição maravilhosa daquilo que nós chamamos, dentro da doutrina espírita, de perispírito, mas para a doutrina católica deveria ser assim, porque está lá em São Paulo, chama-se corpo espiritual. Então temos que falar apenas um minuto nisso para entender que a nossa evolução não é física, mas espiritual. E André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, depois veio a constituir o livro mais difícil da codificação da parte recebida por Chico Xavier, e que se chama Evolução em Dois Mundos, tentando definir o corpo espiritual. Corpo espiritual do qual nós encontramos referência no Antigo Testamento, quando fala que quando se romper o cordão de prata, já no final do livro Eclesiastes, que romper o cordão de prata já era, morreu, não tem mais jeito. Mas mais ainda, depois vai dar outras referências bem claras, ainda no Antigo Testamento, falando de corpo espiritual. No Novo Testamento, gente, são tantas as referências que se tornam cansativas. É Jesus se referindo, e isso é como se a festa do filho do rei, então que Jesus fala e conta uma parábola dizendo que um rei resolveu fazer a festa. O rei simboliza Deus para os seus súditos, e mandou convidar as princesas, os nobres, e quase ninguém compareceu. Então ele mandou chamar todo mundo na rua, vem qualquer um que estiver com este pronto para boa vontade, pode estar trabalhando, pode estar sentado no chão, pode estar brincando, pode estar dormindo, se ele está disposto a vir, que venha, como está. Eles chamam todos, a festa começa, e na hora que o rei chega à festa, ele passa feliz, vendo todas aquelas pessoas, é tudo um simbolismo, por favor, é uma parábola. Então Jesus conta que o Senhor parou subitamente diante de um deles e disse assim, peraí, você não está com o traje nupcial, lembra disso? Você não está com o traje nupcial, fora daqui. Ninguém pode vir ao céu sem o traje nupcial. É claro que o próprio Kardec não faz referência a isso ao analisar no Evangelho segundo o Espiritismo ao perispírito, mas está claro ali que se trata do perispírito, pois todos de qualquer maneira podiam vir. Por que aquele homem não estava preparado? O perispírito ou o corpo espiritual. No Novo Testamento são tantas as referências. No Antigo, quando no último daqueles que faziam as profecias, os profetas, que eram os médicos, não é assim? O que diz lá no primeiro livro de Salomão, capítulo 9, versículo 9? Diz assim, antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. E foi por isso, pois, que lá no último desses profetas, ele faz a profecia nos 4 últimos versículos da Bíblia do Antigo Testamento, dizendo que Elias voltaria. Mas lá, nós vamos encontrar Jesus depois afirmando já no Novo Testamento, se referindo a João Batista, e dizendo claramente, e se quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Jesus afirma categoricamente que João Batista era o Elias reencarnado, e dá os nomes, referindo-se a João Batista, diz, esse é o Elias que havia de vir, conforme estava previsto. E Elias cumpriu aquela profecia, mas não só fica aí. Ainda no Novo Testamento, nós vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, quando São Paulo, depois de falar sobre com que corpo ressurgir os mortos, então ele nos diz, ele diz textualmente que a carne e o sangue não pode ir para o reino dos céus. E ele então vai chegando a uma conclusão e diz textualmente então o seguinte, assim, versículo 43 e 44, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 43 e 44, assim como há corpo material, também há corpo espiritual. E
corajosamente, mas mostrando a capacidade de conhecimento que São Paulo tinha, ele afirma no versículo 50, porque a carne e o sangue não vão para o céu. Constantino, imperador, depois de ter assumido, lá no ano 325, quando então ele cria o credo e institui a Igreja Católica como nós a conhecemos, ali é que ele institui, lá nos dogmas do credo, quando ele diz, creio na Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, creio na ressurreição da carne, o que é um absurdo, porque a Bíblia toda não tem essa expressão, no Antigo e no Novo Testamento não tem. E quem aponta isso é Leon Denis, que diz, sempre se fala em ressurreição dos mortos, ressurreição da carne, é a invenção de Constantino que impôs. Aí ficou, e lutar contra isso é difícil. Então nós temos que nós evoluímos, porque o nosso corpo espiritual já passou por inúmeras reencarnações, eu não disse algumas, inúmeras reencarnações ao longo dos séculos, graças a Deus. É melhor do que ir para o inferno. Certa vez, após um programa de TV, apareceu na minha casa uma senhora e disse para mim, eu tenho a carta dela até hoje, e ela disse para mim assim, eu vim aqui porque eu estou feliz com o senhor, eu tinha algo que pesava na minha consciência demais, mas agora não pesa mais. O senhor disse que não existe inferno, e me provou que não existe inferno, existe a misericórdia divina, que a gente tem que reencarnar tantas vezes quanto for necessário. E saiu da minha casa feliz, levou 4 livros que lhe demos de presente para ela começar, porque ela tinha comprado o livro de André Luiz muito adiantado, não ia entender nada, mas fizemos aquilo porque vimos a felicidade dela de saber que não ia para o inferno eterno, como ameaçavam diante do que eu não sei o que aconteceu, mas ela dizia, da maldade cruel de um homem que hoje não vive mais comigo. Então, meus irmãos, nós temos que dar graças a Deus e sermos felizes por conhecer a reencarnação. Mas vamos mais. Eu falei da pergunta 607. Na pergunta 607 tem uma divisão, 607A, que diz assim, parece que assim se pode considerar a alma como tendo o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não é mesmo? Kardec pergunta. E os espíritos responderam, já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente que os animais têm se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírita. É então que entra no período conhecido como humanidade. Então, vejam bem, com a doutrina espírita é impressionante isso. Darwin vem depois e confirma a mesma coisa, que a evolução vem desde lá de baixo. E vem André Luiz, lá no final do livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, ele relaciona os animais mais bem preparados para passar a condição de espíritos. Sim, está lá, o livro Evolução, se tiver aí, Evolução em Dois Mundos, segunda parte, tá? Então, nós vemos que nós temos muitas funções na vida, mas a principal é aprendermos a amar. Nós reencarnamos porque só há uma saída para nós. Não é matar os nossos inimigos, que só criar problema para nós, mas é pura e simplesmente fazer com que o sentimento de amor nasça, predomine e cresça na nossa atitude do dia a dia. Se temos filhos problemas, graças a Deus, porque ou nós os recebemos para que eles deixem de ser filhos problemas, ou não haveria explicação. Não, mas na verdade, Jesus diz, lá em Mateus capítulo 10, versículo 33 a 36 e em diante, muitos pensam que eu vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a discórdia. Ficará a filha contra a mãe, o filho contra o pai, e a filha contra o sogro. E aí os homens entenderão que o inimigo do homem está dentro da própria família, porque os senhores não casaram ou tiveram filhos por acaso. Esses filhos fazem parte da sua família espiritual, como faz da parte da minha família espiritual. É difícil de reconhecer isso, porque há famílias muito bem, e há famílias
muito complicado, mas faz parte da vida, está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, Lucas também repete isso de uma forma um pouquinho diferente, mas repete, lá por volta do capítulo 12. Então, meus irmãos, nós, através do trabalho dos espíritos inferiores, nós caminhamos fazendo a nossa evolução devagar. Ninguém vai dar salto nessa vida. Dificilmente um de nós, como Chico Xavier, por exemplo, já saiu daqui sem necessidade de voltar, tá? Sem compromisso. Mas que tipo de vida, que exemplo maravilhoso Chico Xavier, né? Dotado praticamente de todas as faculdades que lhe era possível, o Chico surpreendia a todos de cada vez, mas ele foi absolutamente um missionário. Como é difícil fazer um livro, ou 10 livros, mas tem gente encarnada que faz 12, 15 livros. Mas Chico fez 412 livros sem receber um tostão. Esse cumpriu bem a missão dele, esse não precisa voltar. Mas que distância da minha pessoa para Chico Xavier. Eu estou consciente disso, já é um grande passo. Então a minha esposa disse assim, mas você se humilha muitas vezes. Eu digo, poucas, porque realmente eu devo reconhecer a minha inferioridade, porque eu estou dentro da minha consciência, e eu dou valor a uma coisa chamada remorso e arrependimento. Aquelas 3 etapas que a gente tem que passar após a morte: arrependimento sincero, reparação e expiação, que Kardec aborda tão bem lá no livro Céu e Inferno. Mais ainda, nós sabemos então que nós começamos a trabalhar mesmo ainda nos elementos da natureza. Olha que resposta linda da pergunta 540. Os espíritos exercem alguma função nos fenômenos da natureza? Eles operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por irrefletivo impulso? A resposta: uns sim, outros não. Há miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos, não estejam ainda de pleno do livre-arbítrio, eles atuam em certos fenômenos inconscientemente. Mais tarde, quando as suas inteligências estiverem alcançado um certo desenvolvimento, é o nosso, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia para a natureza. Palavras de Kardec. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomos. Então, a evolução das espécies de Darwin sendo apontada pelo livro dos Espíritos, e mostrando então como a doutrina espírita é soberana. Terminou-se aqueles mitos abstrusos de Adão e Eva, de um mundo sendo criado àquela hora, criou primeiro luz, a escuridão, depois a luz, coisa complicada, nem seria possível. Mas no estágio em que viviam as nossas mentes naquela época, tudo era possível. Mas enfim, diante desse sofrimento todo, o que nos espera é ser um eterno sofrimento? Não, nós temos direito em ter, e devemos ter em lutar para ter uma felicidade relativa aqui e consequência depois para o futuro. Inevitavelmente, não depende de nenhum sacerdote, não depende de ninguém mais. Na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos está escrito: é necessário que a gente seja espírita para estar bem após a nossa morte no mundo espiritual? Os espíritos responderam: não, isso seria um absurdo. O importante é que todos sejam homens de bem, que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a única doutrina, meus irmãos, no mundo conhecido aqui, é a única doutrina que diz: não permaneça nas suas religiões. Nós temos um programa há 8 anos, um programa de TV, e tive a felicidade de estar numa reunião de condomínio com um pastor que disse: eu vejo o seu programa sempre. Eu disse: por quê? O senhor cita lá, não precisa ser espírita não, permaneça na sua religião, mas ame a Deus e ao próximo como a si mesmo, faça a caridade, você estará melhor do que a maioria dos espíritas quando desencarnar. Diz: nossa, eu passei a ensinar também assim. Isso pesa. Eu digo: pois está na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, eu não inventei isso. Não sei por que isso fica meio escondido, mas não era para ficar. Na realidade, temos que divulgar isso, que a doutrina espírita é a única no mundo inteiro que não quer captar elementos de ninguém, nem pedir dinheiro a ninguém.
Ela quer o seu esforço pessoal único, solitário, no sentido de obter de vocês mesmos a consciência, a autorização para serem bons, bom para com o terceiro, bom com o seu inimigo. É difícil, mas é necessário. É indispensável trabalhar nessa hora, porque trabalhar na hora em que você só tem vantagem, o lucro também é bem pequeno. No entanto, o que a doutrina espírita nos promete é a luz eterna. Por que a felicidade é relativa? Porque diante desse problema vivemos num mundo de provas e expiações, nós não podemos ser inteiramente felizes, porque nós ainda não captamos essas verdades de O Livro dos Espíritos, e ficamos então, desculpe a expressão, burilando em volta de algumas perguntas que achamos bonitas, respostas também, mas não pesamos em profundidade aquilo que a doutrina nos diz. Então, poderá o homem ter uma felicidade relativa? Poderá, se ele praticar a lei de Deus. Mas, no livro Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, aquele que fala que a hora que rompeu o cordão de prata, morreu, eles já sabiam da história do perispírito, né? Com tantos nomes. A Enciclopédia de Parapsicologia, Metafísica e Espiritismo de João Teixeira de Paula fala em 70 nomes que tem o perispírito em todo o mundo. Perispírito ou corpo espiritual, que é a mesma coisa. Modelo organizador biológico, etc. Enfim, por que a felicidade pode ser relativa? Naqueles que compreenderam o amor, como Francisco de Assis compreendeu o amor em toda a sua extensão, como aqueles primeiros cristãos que morriam sorrindo para deixar, em nome do sofrimento, o testemunho deles de que acreditava e vivia intensamente aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo havia pregado, e que é a única coisa que pode explicar a felicidade de um homem, né? Então nós vemos um escravo Nestório morrendo de felicidade porque ia encontrar a Jesus, e São Paulo demora mais tempo do que o escravo Nestório para chegar naquele mesmo ponto, apesar de todo o trabalho extraordinário de São Paulo. Mas o trabalho do escravo foi maravilhoso. Bom, no livro Eclesiastes, então, tem uma afirmação, e discorre então a Bíblia sobre ela. Essa afirmação é a seguinte: a felicidade não é desse mundo. Motivo: porque Deus quis assim. Não. Motivo, diz a doutrina espírita, é porque vivemos em um mundo de provas e expiações. É natural, é normal que a gente lute para afastar as provas e expiações, mas não a ponto de tentar o suicídio, porque não existe nada pior na face da vida do que o suicídio, e nós temos que lutar contra ele desesperadamente. E é claro, não matar os outros que nos cria karma terríveis. Contar um fato, que pode ter alguém dormindo aí com um fato, talvez não durma. Então vamos lá. Eu estava ainda pregando numa casa particular, digamos como esta, menor de tamanho, ali era metade disso, e chamava-se Centro de Estudo e Esclarecimentos Espirituais. Eu fiz uma palestra, não me lembro o tema, mas o fato é que naquela oportunidade, então, eu tive a oportunidade de dizer assim: pelo amor de Deus, não partam para o aborto, porque é um homicídio covarde, porque a criança não pode se defender, e o compromisso disso no mundo espiritual é terrível. Se o filho tiver que vir aleijado, que venha, mas não faça isso. Então preguei outras coisas, mas eu não sei exatamente o tema que usei aquele dia. Quando terminei, uma jovem de uns 20, 22 anos se aproximou de mim e disse: o senhor não tinha o direito de falar de mim, sabendo das minhas coisas de público. Eu digo: primeiro, eu não lhe conheço. Segundo, não sei do seu caso. Isso está pensando que está falando com Chico Xavier, porque eu citei para você, mas não está não. Meu nome é Carlos Gama, eu estou aqui por baixo. Então eu não sei o que é, não me acuse antes de eu saber. Me dá uma chance de me defender. Ela diz que amanhã eu vou participar de um aborto. Eu digo: o quê? Depois que eu disse isso tudo para você foi inútil? Você vai participar de um aborto? Eu vou. Eu digo: como você tem a coragem de entregar o seu corpo? Não, peraí, alto lá. Eu vou participar porque eu vou com a minha colega que vai fazer o aborto. Ela engravidou e não quer. E ela vai fazer o aborto. Eu digo: olha, eu te expliquei. Fica comprometido o pai, o médico, a mulher, todos aqueles que incentivam direto ou indiretamente, e você vai assim mesmo. Ela tremeu e disse assim: bom, mas e agora que o senhor falou, está me dando medo? De problema do medo é seu, e eu estou aqui para lhe fazer medo, mas ao mesmo tempo para lhe prevenir. Isto é caridade. Ela foi e disse assim: e aí?
Eu digo, faça uma coisa, eu assumo um compromisso contigo. Olha, não vai ser a primeira, então, por favor, deixa a criança nascer, eu pego ela. Você fica com ela, eu fico, eu assumo. Bom, então eu vou falar com a minha amiga. Subiu, passaram-se uns 4 ou 5 meses, ela se retirou abruptamente, eu não lembrava mais. Ela apareceu de novo, lembra de mim? Eu digo assim, mas eu tive um entreveiro contigo assim, mas não me lembro o que era. Ela disse assim, mas espera aí, aquele negócio do aborto, eu digo, você fez o aborto, menino? Não, senhor, mas o senhor vai ter que aceitar a criança. Eu digo, aí você está enganado. Minha esposa está do lado, eu digo, mais uma, vai juntar lá, não tem problema nenhum. Ela disse, então o senhor vai aceitar? Eu digo, vou. Bom, terminou ali, eu falei para a esposa, olha, eu prometi de público, tem que aceitar, vamos em frente que eu topo mesmo, estou feliz da vida. E digo mais, uma criança que se adota é filha do amor, enquanto que aquele que nasce espontâneo é fruto do espermatozoide que juntou-se ao óvulo, muitas vezes não é desejado, por isso que vem o aborto. Então não joguem no filho adotado, porque esse é fruto do amor mesmo. Passaram uns 5 meses, além daqueles 4, eu não lembrei mais nada. Aí de repente ela apareceu lá, quero falar com o senhor. Lembra de mim? Depois daquele diálogo, agora eu trouxe, cadê as crianças? Do Rio que o senhor pede. Eu sou a madrinha, a mãe ama ele desesperadamente. Ela dá a vida por ele. Eu digo, está vendo? O amor é o motivo da gente viver em paz, se glorificando a si mesmo. Ela estaria condenada, ao invés de estar condenada, ela está abençoada. Dou-lhes a minha palavra e pode procurar a dona Norma, lá presidente do Centro de Estudos de Esclarecimento Espírita, fundadora que foi do centro, o marido dela, que lhes contará essa história. A criança, não sei, nunca mais vi aquela pessoa, tá? Excepcionalmente uma vez ou outra vi na rua, não sei como é que está. Da mãe mesmo eu não conhecia intermediário. Então a vida é assim, o amor é essa força que conduz o país. Né? Bem, Cabete dizia isso com tanta vontade. Bom, o amor é um caminho que conduz os homens aos paraísos da luz. Bom, mas vamos seguir aqui. No Evangelho tem a expressão muito bonita que diz assim, a fé e a caridade. Quando no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo tem essa expressão, tereis contudo razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, mas não nos gozos materiais, e sim no caminho do bem absolutamente desinteressado. Diz mais então, o que nós fazemos normalmente não é a busca da felicidade, mas é a busca do sucesso na vida material, quando é a posse do necessário. Né? Nós não buscamos o indispensável, nós buscamos sempre o necessário apenas. Com relação, porém, à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Como é bom ter a consciência tranquila. A minha digníssima esposa, já aos 64 anos, que é o treinamento de paciência, então ela, aos 64 anos, diz para mim assim, mas você vai para o centro outra vez? Eu digo, eu vou, quer ir comigo? Não vou não, porque eu estou com as dores aqui. Eu digo, não tem problema, minha filha, faço tudo para você amanhã, mas eu vou para o centro hoje. Então isso é a minha vida, gente, porque eu tento descobrir o amor em vocês, assim como eu estou descobrindo em mim, porque a ilusão do gozo dos bens terrenos passa aos 82 anos, quando me cumprimentaram, isso agora no mês de janeiro, quando aniversariei, eu dizia para as pessoas assim, olha, muito obrigado, são meus 82 anos, eu agradeço, mas olha, eu preferia que fosse inverso. Inverso como? 28 em vez de 82, ainda tinha vida pela frente, eu não aproveitei essa suficientemente. Mas Kardec aborda isso como a gente zomba ao procurar o supérfluo, quando bastaria o necessário para a nossa sobrevivência. Né? Lembro também de outro casinho rápido, de um senador da República, criou os CIEPs, aquela coisa toda, mas que estava na beira da morte, e circulou nos jornais. Ele disse, pelo amor de Deus, eu estou muito mal. Será que alguém pode me garantir se existe alguma coisa após a morte? Como eu, com meus 82 anos e tantos anos de estudo, como eu tenho a alegria de dizer o seguinte, gente, os senhores vão voltar à vida, mas a vida de provas e expiações,
porque essa é que vai promovê-los ao mundo espiritual. Ensina André Luiz no livro Sinal Verde. Em matéria de felicidade, é conveniente não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que realmente amamos. A nossa felicidade será naturalmente proporcional à felicidade que fizermos para os outros. E aí ele diz essa frase linda: se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a sua própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em benefício, em prejuízo de outro. Emmanuel Prey diz assim: o problema da felicidade nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Felicidade tentando fugir, os cientistas fazem tudo para tentar consertar uma pessoa, mas se essa pessoa consegue ser feliz mesmo numa cadeira de rodas, é estimulá-la e ela conhecer que está enfrentando, porque se faz indispensável. Na agenda cristã nós encontramos de André Luiz a expressão: o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana, porque só fazendo a felicidade dos outros é que você acha a sua própria felicidade. Fora disso, você viveria num mundo que tem infeliz. No livro Ser Consciente, Joana Diante, na introdução, diz assim: o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que cultiva e alimenta no seu interior constitui a sua essência e legitimidade. E continua dizendo assim: a felicidade verdadeira é quando colocamos o pensamento nessa expressão: meu reino não é deste mundo. Quem pretende se realizar deste mundo não preparou o outro. Na fase dos sentidos, o gozo se transforma em insatisfação, ansiedade ou depressão. No período dos sentimentos, o prazer derrapa para paixões possessivas, tudo dando tragédias consecutivas. Mas a felicidade, meus irmãos, para concluir, não está no dinheiro, que tem gente que tem muito dinheiro e não está feliz. Não está na inteligência, porque os mais inteligentes também desencarnam no meio de gênios transviados. Não está na autoridade humana, que vemos como eles começam a governar e acabam 4 ou 5 anos depois extremamente encarecidos, envelhecidos. Não está nos títulos acadêmicos, que vemos cientistas desencarnando no meio de muito sofrimento. Não está naquilo que possuis, porque tudo que você tem, os seus filhos vão procurar dividir em pedaços. Não que está no que sonha, mas aquilo no que faz. E, sobretudo, da maneira como faz. E, principalmente, não está naquilo que cria, naquilo que você dá. Meus irmãos, a gente veio aqui para trazer uma mensagem mostrando apenas que a felicidade depende de nós, porque é um estado de espírito. Repitamos o que Joana diz, livro O Ser Consciente, introdução. O homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que cultiva no seu interior constitui a sua essência e legitimidade. Por isso, Emmanuel, uma belíssima frase do livro Justiça Divina, ele diz assim, por favor, com ela eu termino a frase, o texto mais importante, mas preste atenção à frase: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te faz feliz, sabes que a existência na Terra é uma preciosíssima bolsa de trabalho e de estudo, com amplos poderes de pagamento. Assim, seja qual for a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Meus irmãos, Deus é infinitamente bom e grande mesmo e poderoso, porque só Ele poderia nos criados como simples vermes, para simples átomos, caminhando até a condição, como vimos nos textos aqui, até chegar à condição de arcanjo. Os senhores, cada um dos senhores e senhoras, e também dos desencarnados que aqui estão, vão receber um dia, daqui a não sei quantos milhares de anos, um ponto qualquer no universo onde vão governar. É o que Jesus nos promete. Por isso que ele diz assim: não vim trazer a paz, mas a guerra dentro de nós mesmos, para lutar contra as nossas imperfeições. Que possam, senhores, essa noite,
Os senhores refletiram um pouco antes de adormecer e entregar o seu espírito. Acima de tudo, digam apenas o seguinte: obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida, pela sua misericórdia, pela sua grandeza. Obrigado, Senhor, por existir. A paz seja conosco e também com todos os presentes. Muito obrigado a todos.